Olá, vamos rezar. Este é o podcast Mensagem de Fé e Esperança, podcast produzido e apresentado pelo clero da Diocese Anglicana de Brasília para alcançar o seu coração. Eu sou o Bispo Maurício Andrade, da Igreja Episcopal Anglicana do Brasil, e convido você para partilhar comigo deste momento de meditação e oração. Vamos parar um instante para partilhar a palavra de Deus. Pelas dores deste mundo, ó Senhor, imploramos piedade. A um só tempo geme a criação. Teus ouvidos se inclinem ao clamor desta gente oprimida. Apressa-te com tua salvação, a tua paz, bendita e irmanada com a justiça. Abrace o mundo inteiro, tem compaixão. O teu poder sustente o testemunho do teu povo. Teu reino venha a nós, Kyrie eleison. Autor e dispensador de todo o bem, enxerta em nossos corações a essência do teu amor. Aumenta em nós a verdadeira fé, nutre-nos com tua boa vontade e frutifica em nós as boas obras, para que possamos seguir com Cristo o caminho da cruz e por meio dele alcançar a vida eterna, que vive e reina contigo, com o Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre. Amém. Desça como a chuva a tua palavra e se espalhe como orvalho, como chuvisco na relva, como aguaceiro na grama. Amém. A palavra de Deus, segundo São Mateus, capítulo 16, iniciando pelo verso 21. Desde esse tempo, começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que ele era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciões, dos principais sacerdotes, escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. E Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo: tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas as coisas de Deus, e sim as dos homens. E então lhe disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim e a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca da sua alma? Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Em verdade vos digo que alguns há dos que aqui se encontram, que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Este é o Evangelho do Senhor. Louvado sejas, ó Cristo. Gente querida, que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis a ti, Senhor, que és nossa rocha e nosso Redentor. O Evangelho de hoje nos chama a mergulhar ainda mais profundo na compreensão de que seguir a Jesus é viver e se entregar na missão que é de Deus. Uma vez mais, Jesus reafirma que a lógica do seguimento a Cristo não se envolve em poder e nem tampouco significa triunfo
nos termos da lógica do mundo. Mas ao contrário, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome sua cruz e siga-me. Quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por minha causa, vai achá-la. Pois o que aproveita uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua vida? Certamente, uma pergunta que nos vem é a seguinte: o que significa carregar a sua cruz? Certamente carregar a sua cruz não significa aguentar qualquer sofrimento passivamente. Por certo, carregar a cruz é pautar a vida pela coerência do reinado de Deus. É, antes de tudo, viver a justiça, expressar solidariedade e emoldurar as ações através do amor. O amor que lança fora todo medo. Esse é o caminho de vida. E hoje estamos sendo chamadas a andar nos seus caminhos, seguir os seus passos e contar com a sua presença e bênção. Este texto nos visita com questionamento sobre o tipo de caminhada que temos buscado ter com Jesus, tanto individualmente como em comunidade. Toda pessoa cristã e toda comunidade cristã querem Jesus junto de si, na caminhada, na vida. Mas nessa caminhada com Jesus, quem está na frente? Quem segue atrás? A vontade de quem é feita? Quem guia e quem segue? A pergunta é muito importante e necessária, porque nos é sempre mais conveniente e tentador o caminho que Pedro queria tomar. Jesus, tu vens comigo e abençoa a minha vida. Eu reconheço e confesso que tu és Deus e te quero comigo. Mas eu é quem indico o caminho, eu que sei a vida que quero ter, eu que sei aonde quero chegar. É muito significativo que ao ensinar aos seus discípulos e discípulas a oração do Pai Nosso, Jesus nos ensinou a pedir em primeiro lugar, pela confiança na filiação para com o Pai, pela santificação do seu nome, pela vinda de seu reino e pela realização da sua vontade. Depois se pode e se deve pedir pelo sustento diário, pelo perdão, pelo fortalecimento nas tentações, pelo livramento do mal. Os discípulos podem e devem dirigir seus pedidos ao Pai, mas antes de pedir o que Deus deve fazer por eles, devem pedir: Senhor, o que queres que eu faça? Senhor, o que queres que nós façamos? Antes de pedir que Deus abençoe seus projetos, devem pedir: Senhor, qual é o teu propósito? Quais são os teus projetos para nós? Antes de pedir: Senhor, vem comigo, conosco, devem pedir: Senhor, onde queres que eu vá? Senhor, onde queres que nós vamos? Hoje, muito especialmente, estamos celebrando em ação de graças pela vida da reverenda Patrícia Powers. Patrícia Powers, ela, esse ano, celebra 50 anos de dedicação e vida missionária. Aos 14 anos, Patrícia conheceu a Igreja Episcopal nos Estados Unidos. Nessa oportunidade, os seus pais disseram: agora que você já tem 14 anos, pode escolher a igreja que deseja ir. E Patrícia recebeu o convite da mãe de uma de suas alunas para ir no domingo de Páscoa na paróquia de St. James, em Cleveland, Ohio. Voltou algumas vezes, se sentiu muito atraída pela liturgia e depois de algum tempo foi confirmada. E certa vez a paróquia recebeu a visita de uma mulher, membro das Filhas do Rei, que falou sobre desafios da missão. E em agosto de 1973, Patrícia foi convidada para ir ao Congresso Trienal das Filhas dos Reis em Louisville, em Kentucky. E lá conheceu a missionária Elizabeth Daniel, que estava no Brasil já desde 1958. Foi um momento decisivo e Patrícia resolveu tomar uma cruz e seguir, tomar uma decisão, pautar sua vida pelo serviço, viver o chamado de Deus. E em 1973, Patrícia chegou no Rio de Janeiro e começou a trabalhar junto com Elisa no Morro de Santa Marta, na Cidade de Deus, e depois como assistente do Bispo Soria. E em 1985 acompanhou o Bispo Soria na inauguração da Diocese de Brasília e foi uma das pessoas
reverendas e reverendos pioneiros da instalação desta diocese. Foi ordenada em 28 de dezembro de 1986. Patrícia foi a segunda mulher ordenada no Brasil e a primeira deã de uma catedral na Igreja Episcopal Anglicana do Brasil, deã da Catedral da Ressurreição, em Brasília. Em 1989, foi para Porto Alegre, quando, a convite do bispo primaz e secretário-geral, criou o Departamento de Missão. Depois voltou para os Estados Unidos e, em 1998, voltou novamente para o Brasil, para mais uma vez trabalhar no Departamento de Missão. Trabalhou na implantação dos distritos missionários, que hoje um é a Diocese Anglicana da Amazônia e o outro segue como Distrito Missionário Anglicano, já há 23 anos. 50 anos de missão, sabe? Quando eu estava preparando essas notas, eu lembrei de um livro de Rubem Alves, que li já faz algum tempo. O nome do livro é Se Eu Pudesse Viver Minha Vida Novamente. Nesse livro, Rubem Alves nos convida a conversar com a vida. Sim, conversar com a vida da gente. Na narrativa do livro, ele nos convida a perceber as coisas que às vezes não vemos, mas que estão sempre presentes, estão ali, em nossos caminhos de vida. E especialmente, olhar carinhosamente para as emoções, pensamentos e os sentimentos da vida. Especialmente tenho uma relação de amizade com Patrícia há mais de 30 anos. Com alegria estamos celebrando, no contexto da Catedral da Ressurreição, suas bodas de ouro de missão, pois foi aqui que ela foi ordenada e que aqui exerceu seu primeiro ministério ordenado como deã desta catedral. Patrícia, minha irmã, damos graças a Deus, porque lá, há 50 anos atrás, você aceitou o desafio de tomar a sua cruz e de seguir. E aqui estás hoje, seguindo e sendo discípula de Jesus. Deus te abençoe e que possamos olhar para ti como testemunha da missão e serviço, hoje e sempre. Amém. O apelo do teu povo, vem, renova em nós o teu poder, para que sejamos construtores de um novo dia, um novo amanhecer. A justiça esteja em nós presente, que o amor seja feito uma canção, nascida no meio de tua gente, que caminhe em busca de libertação. Que a justiça esteja em nós
Eu sou o Bispo Maurício Andrade e este foi o podcast Mensagem de Fé e Esperança, produzido e apresentado pelo clero da Diocese Anglicana de Brasília, da Igreja Episcopal Anglicana do Brasil.